Um princípio importante também para entendermos e conseguirmos realizar análise de estruturas é o princípio de conservação da energia. O princípio da conservação de energia é expresso como um balanço de energia, ou também trabalho, como foi visto na disciplina de Física 1, e ele se aplica tanto a estruturas rígidas quanto a estruturas deformáveis. Quando uma estrutura rígida, em equilíbrio, ela é submetida a um campo de deslocamentos arbitrário, a soma do trabalho produzido por todas as forças aplicadas pelos deslocamentos, associadas aos deslocamentos, deve resultar em um valor nulo. No caso de estruturas deformáveis, existe um termo adicional de energia que é devido ao trabalho produzido pelas tensões internas, com as correspondentes deformações. Considerando essas hipóteses, o princípio da conservação de energia ele diz o seguinte, que o trabalho externo, que eu vou indicar aqui por West, é igual ao trabalho interno, que eu vou indicar por Wint. West, então, é o trabalho realizado pelas forças externas, quando a estrutura se deforma, e Wint é a energia de deformação elástica total armazenada na estrutura. Vamos agora entender esse problema de uma outra maneira. Vamos abordar a energia interna, que eu vou chamar aqui de U0, energia interna por unidade de volume. Aqui vamos abordar o caso, para exemplificar, devido a uma carga axial. Então nós temos aqui um sistema de eixos, um elemento de volume infinitesimal, com as dimensões dx, dy e dz. Então nós temos que na direção do eixo x é aplicada uma tensão normal, σx, uma tensão positiva, como está indicado aqui. E essa tensão ela vai provocar um deslocamento, que é esse deslocamento que está indicado aqui, e ele vai ser quantificado por εx vezes dx. Lembrando que o deslocamento ele está representado por meio da deformação, εx, vezes o comprimento na direção x da aresta desse cubo infinitesimal. O trabalho realizado, então, é força vezes deslocamento. Então, neste caso aqui, como é força vezes deslocamento por unidade de volume, nós vamos multiplicar a força que atua nessa face por esse deslocamento. Dividindo por unidade de volume, nós podemos escrever o zero como a integral de σx diferencial de Ex. Integrando isso aqui, então, como σx nós podemos considerar constante, dentro desse cubo, desse volume infinitesimal, nós temos que o resultado dessa expressão é 1/2 de σx Ex. Por que 1/2 de σx Ex? Aqui nós consideramos que a força, que a tensão, ela é aplicada gradualmente e pela relação constitutiva entre tensões e deformações, a relação entre elas vai ser dada pelo módulo de elasticidade e a energia é a área sobre a curva. Notem que a hipótese aqui é que o carregamento, ou a tensão, σx, ela é aplicada lentamente. Nesse caso, a área sobre a curva é a área deste triângulo, que é dado por 1/2 de σx Ex. Se nós considerarmos agora os outros esforços de energia de deformação interna por unidade de volume, nós temos que o zero vai ser dado por 1/2 da tensão devido aos esforços axiais, vezes a deformação axial, mais acrescentado as tensões de flexão, multiplicados pelas deformações de flexão, as tensões por esforços cortantes, vezes as deformações por esforços cortantes, e, se for o caso, as tensões
devidas às tensões de cisalamento devidas à torção e às deformações torsionais. Neste caso, então, nós temos que o zero, escrito dessa forma, ele é calculado para este elemento infinitesimal. A energia de deformação total da estrutura, então, ela é obtida através da integração de todo o volume da estrutura, da energia de deformação volumétrica, vezes pelo diferencial de volume. Dessa forma, nós conseguimos determinar o trabalho interno na estrutura. A energia de deformação interna, então, ela é utilizada no princípio geral de conservação de energia, e a aplicação desse princípio ele requer as seguintes premissas. A primeira é que o carregamento ele é aplicado lentamente, de tal maneira que ele não provoca vibrações na estrutura. Se ocorrem vibrações na estrutura, pode haver, por exemplo, a perda ou a consideração de um outro termo que é associado à energia cinética. Aqui nós só estamos falando de energia potencial. E o único tipo de energia armazenada pela estrutura é a chamada energia de deformação elástica, não existindo dessa forma perda de energia na forma de calor ou de ruído ou qualquer outra forma que possa dissipar energia. Além disso, a estrutura ela vai ter um comportamento elástico linear, ou seja, o material trabalha em regime elástico e regime linear e, portanto, não vai existir, por exemplo, fenômenos de plastificação em algum dos pontos da estrutura. Além disso, os deslocamentos da estrutura eles são pequenos o suficiente para se escrever as equações de equilíbrio na configuração indeformada da estrutura. Nós podemos usar o princípio da conservação de energia para determinar, por exemplo, o deslocamento no ponto médio dessa viga que está mostrada aqui abaixo. Então, o objetivo é determinar o valor de D1, como está indicado, e vamos observar que D1 está na mesma direção da linha de ação da força P1. Neste caso aqui, para essa configuração dessa estrutura, nós temos este diagrama de momentos fletores, como está indicado aqui. E, em função das hipóteses que foram apresentadas no slide anterior, nós temos uma relação linear e elástica entre a força e o deslocamento. Observem que a força ela é aplicada lentamente, desde 0 até o valor P1, e o deslocamento D1 vai crescendo, vai aumentando até o seu valor final. Dessa forma, o que nós podemos observar é que se nós multiplicarmos a força pelo deslocamento, neste caso, nós temos uma energia, que é a energia externa, WE, que é a energia provocada pelas forças externas. Da mesma forma em que as forças externas geram trabalho, as forças internas também vão gerar um trabalho. E pelo princípio da conservação de energia, nós temos que o trabalho externo vai ser igual ao trabalho interno. Se nós desconsiderarmos os efeitos dos esforços cortantes, neste caso, e considerarmos somente os efeitos de flexão, nós conseguimos determinar o trabalho externo, que é a área sobre a curva, como está indicado aqui, vai ser calculado 1/2 de P1 vezes D1. Observem que nada mais é do que a área deste triângulo. E podemos calcular também o trabalho interno, que é 1/2 de M dθ. M aqui, neste caso, é o momento fletor interno, é uma força interna, e dθ é o deslocamento associado a essa força interna. Essa integração ela é feita ao longo do comprimento da estrutura. Então, aqui nós temos o seguinte: o deslocamento dθ
ele pode ser representado por meio do momento fletor, pode ser calculado em função do momento fletor, que é m sobre i dx. E neste caso, então, o trabalho interno é dado por um meio de m ao quadrado sobre i. Como no equilíbrio, o trabalho provocado pelas forças externas é igual ao trabalho provocado pelas forças internas, nós temos que o trabalho externo é igual ao trabalho interno, então nós igualamos 1 meio de P1 D1 a 1 meio da integral de m ao quadrado sobre i dx. Dessa forma, nós temos o seguinte: D1 pode ser calculado através de 1 sobre P1, que é a força externa que foi aplicada, integral de 0 a L de m ao quadrado sobre i dx. Observando aqui que P1 é um deslocamento equivalente a P1. São da mesma natureza e D1 é medido de maneira positiva no sentido de aplicação da força P1. Nós, então, resolvemos, para determinar P1, nós resolvemos essa integral, onde M ele é equacionado. Nós determinamos uma equação, lembrando que esse é um M de x. Então, por meio do diagrama de esforços internos, nós conseguimos determinar uma expressão para M. Neste caso aqui, M é uma expressão linear, tanto para essa primeira parte, com a inclinação negativa, quanto essa para a inclinação positiva. Substituímos a expressão de M nessa integral, como está indicado aqui, e resolvendo, nós não vamos abrir essas contas, nós chegamos no valor de D, que é igual a P1 vezes L ao cubo sobre 48i. Então, nós podemos usar o princípio da conservação de energia para determinar deslocamentos em estruturas isostáticas. E embora esse método seja muito interessante, ele tem algumas limitações, porque o princípio da conservação de energia ele é muito intuitivo, mas a sua aplicação é muito limitada para cálculo de deslocamentos em estruturas, porque ele permite apenas calcular os deslocamentos para o caso de uma solicitação de uma força concentrada. E o deslocamento calculado tem que ser no ponto de aplicação e na direção da força, o que limita bastante o uso do princípio da conservação de energia. E para isso, para vencer essas dificuldades, nós vamos usar uma outra abordagem, que é o princípio dos trabalhos virtuais.